Graça e paz, povo de Deus. Amém. Coisa boa, podemos refletir na palavra de Deus depois do que nós cantamos, depois do que nós já declaramos ao Senhor, do nosso amor a Ele, das orações que já fizemos e dos motivos que colocamos aqui diante do Senhor. Quero convidar você agora a caminhar comigo por um texto da palavra de Deus que está lá no segundo livro de Reis. Está aparecendo para você, segundo livro de Reis, no capítulo 3 especificamente. Eu vou separar alguns versos durante esse capítulo todo, para que a gente tenha uma reflexão sobre o que verdadeiramente é oração, ou o significado real da oração, para que de alguma maneira a gente cresça nesse conhecimento que vem de Deus. E oração, com toda certeza, é ação. Oração não é teoria, oração não é o que se lê, o que se olha em todos os lugares, livros. Oração é ação, e eu quero chamar esse nosso tempo aqui de mensagem de oração é cavar. Oração é colocar a mão na massa, porque oração é o homem agindo e Deus cumprindo o que ele prometeu. Essa simbiose celestial, homem e Deus atuando na vida própria e daqueles que Deus coloca em nossa vida. Aprendemos recentemente nesse púlpito com o pastor Elias, que oração não pode ser o nosso último recurso e frases do tipo, só nos resta orar. De verdade, oração não pode ser o último recurso. O que nos resta não é orar, o que nos resta é agir, porque oração já é um estado natural de um filho de Deus. Um filho de Deus, ele se move, ele ora o tempo inteiro. Oração sempre foi o método de Deus. A maneira de Deus se ligar com os seres humanos e os seres humanos ter essa proximidade, essa intimidade com Deus. E não existe uma outra maneira para que a gente possa fazer isso. Se você olhar das primeiras páginas de Gênesis até as últimas de Apocalipse, milagres, sinais e muitas coisas acontecem. Muitas, incontáveis coisas acontecem, porém, todas elas por meio de oração. E é tão verdade isso, que a Bíblia, nos seus 66 livros, tem um livro dedicado exclusivamente à oração. O Saltério, com os seus 150 poemas ou canções, que tratam de todas as mazelas, dúvidas, problemas, dores, dramas e questões da alma de todos nós. Tudo, gente, que está revelado na Bíblia, que você lê, que você acompanha, ocorreu mediante oração. Olha essa frase que interessante, desse grande teólogo, e que ele diz: a oração obteve coisas que pareciam impossíveis e fora do alcance. E lembrando que Deus não muda e não mudará, continua válido esses princípios. Ela conquistou vitórias sobre o fogo, o ar, a terra e a água. A oração abriu o mar vermelho. A oração trouxe água da rocha e pão do céu. A oração fez o sol parar. A oração trouxe fogo do céu no sacrifício de Elias. A oração derrotou o exército de Senaqueribe e tantos outros ao longo da história bíblica. A oração curou os enfermos. A oração ressuscitou os mortos. A oração conseguiu a conversão de incontáveis pessoas, incluindo a mim e a você, pois a nossa salvação é fruto de oração. Alguém orou para que nós encontrássemos com Jesus. E pela misericórdia dele, isso aconteceu. A Bíblia toda mostra a oração agindo. Oração é ação, mas o melhor exemplo, com toda certeza, é Jesus. Jesus orava, e orava muito. E por que Jesus orava? E a resposta é muito simples. Ele orava porque ele precisava orar. Ele tinha necessidade de orar como qualquer um de nós. Para Jesus, queridos, a comunhão com o Pai, a intimidade com o Pai, era a coisa mais importante em sua vida terrena. Ter comunhão com Deus era aquilo que ele mais buscava. Tanto é que ele edificou a igreja, morreu pela igreja e chamou a igreja de casa de oração, lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Isso nos leva a um pensamento, ou pelo menos a uma conclusão muito interessante.
Se a casa de Deus é casa de oração, se Deus não muda, e de fato Ele não muda, Ele é o mesmo, como Ele mesmo afirmou, já perceberam como a igreja mundial e brasileira, ela padece há muitos anos, e ela não padece de louvor e adoração, já parou para pensar nisso? Nunca se compôs e se cantou tanto na história da igreja como nessa geração atual, e estou dizendo de coisa boa, é só garimpar que você vai encontrar o que é de melhor nesse campo. A igreja também não parece que está carecendo ou padecendo de bons pregadores e boas mensagens. Tem muita gente boa, tem muita boa teologia, basta você procurar e você vai encontrar gente séria, que ama a Deus e que prega a palavra de Deus. E também não parece ser uma crise na igreja, ou que ela está padecendo de momentos de comunhão com o seu povo. Não. Tanto é que se você for em áreas turísticas, o cliente mais preferencial dos hotéis são igrejas. Então a igreja tem comunhão, a igreja tem louvor e adoração, a igreja tem palavra e tem boa palavra. O que a igreja então está padecendo? Parece que a igreja padece de falta de oração. À medida que a igreja parou de orar, ela parou de respirar. E parar de orar, parar de respirar é morte certa. Vide Europa, vide o que tem acontecido aqui na América e tantos países vizinhos de cada um de nós. A igreja, quando para de orar, ela para de respirar. E hoje nós temos crise para tudo que você puder imaginar. É crise de masculinidade, é crise de identidade, crise de religiosidade, crise de honestidade. Crises não faltam. A nossa alegria é que o céu não está em crise. Glórias a Deus por isso. E algo me leva a dizer isso para você. A vida de oração é o que vai salvar a igreja desta e das próximas gerações. A vida de oração é o que vai salvar ou manter a salvo a nossa família, a nossa vida, a nossa piedade com Deus. Nós precisamos orar, e esse texto vai nos mostrar rapidamente essa necessidade. Precisamos orar para manter sentimento de pertencimento com Deus, e por uma razão extremamente simples e direta. Ser filho de Deus não nos livra de lutas, decepções, tropeços, frustrações, traições, tristezas, adoecimentos. Ser filho de Deus não nos livra dessas coisas. Por quê? Nós somos ovelha, mas vivemos entre lobos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No mundo nós teremos aflições. Jesus mesmo disse isso de maneira tão direta, e a promessa dele sempre foi: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E isso deveria bastar em nosso coração. Nesse texto bíblico, o povo de Deus enfrentava um problemão, um problemaço, para dizer a verdade. Versículo 4 e o versículo 5 mostra que um rei, que era de um povo rival, inimigo, o nome dele é Messa, vai aparecer para você esse nome no texto bíblico, ele resolveu se rebelar contra o povo de Deus. Simplesmente se rebelou. Ele entendeu que era hora dele arregaçar as mangas, colocar as garrinhas de fora e tentar tomar o poder ou a autonomia que ele tinha, porque até então ele era tipo um escravo, ou pelo menos ele tinha que pagar impostos a Acabe e a sua esposa Jezabel. Mas Acabe não existia mais, Acabe tinha falecido, Jezabel também não existia mais, e o filho dos dois estava no poder. O versículo 1 mostra que Jorão era o rei atual. E quando esse rei, Messa, se rebelou e avisou para eles: não pago mais, e pior, vou para cima de vocês. Ele tinha um exército muito poderoso. E diante de um problema, você sabe o que fazer, eu sei o que fazer. Joelho no chão e oração, porque oração é ação. Jorão era do povo de Deus, no entanto, a última coisa que ele pensou em fazer foi orar. Ele não orou. Diante da circunstância que ele vivia, ele era um rei mau, aprendeu a ser mau, até porque com os seus pais que tinham toda essa situação, e pelo orgulho dele, ele não orou, porque ele entendeu que não precisava orar. Ele era rei, ele era poderoso. E a pior decisão da nossa vida é não orar diante de uma decisão, é não orar antes de uma decisão. Ele fez isso e ele não orou. Entretanto,
Olha como Deus é maravilhoso. Apesar de ser um rei mau, por amor ao seu povo, Deus se manteve fiel à promessa. Deus é assim. E nos leva a duas lições fundamentais, olhando para a vida desse homem. Ele não orou, mas ele fez uma coisa boa. Ele procurou ajuda. Versículo 6 e versículo 7 mostra que ele vai até o rei vizinho Josafá e o rei de Edom e pede ajuda para eles. Ele chega para eles e pede, vocês irão, versículo 7, tu irás comigo à guerra contra Moabe? Você pode me ajudar, gente? E para um filho de Deus, porque eu quero aplicar isso aqui com você. Filho de Deus sabe disso, olha. Oração é ação e pedir ajuda é a forma mais nobre de você mostrar que você crê no poder da oração. Tem oração que se faz sozinho, num canto, num quarto, num momento só seu, tempo devocional, onde você se derrama diante de Deus. Tem oração que se faz sozinho, tem oração que se faz na igreja, coletivamente, onde você ora com os outros irmãos pelas questões que são colocadas aqui diante de nós. Mas tem oração que se faz mediante apoio. Tem oração que você tem que gritar por ajuda. Tem oração que você precisa de gente. Você precisa de um exército do seu lado, porque sozinho a gente não aguenta. Tem horas que a gente precisa e muito de pessoas ao nosso lado. E aqui nesse momento ele foi sábio. Ele pediu, me ajudem, porque sozinho nós não vamos conseguir. Queridos, nós precisamos desenvolver aquele hábito, ou manter aquele hábito, de não orarmos sozinhos e de vez em quando mandar uma mensagem por rede social, ligar ou encontrar com a pessoa, seja para um café ou para um bolo, e dizer, ora comigo por isso e por aquilo. Não só ore comigo, ore por mim, eu preciso de oração. Você pode orar pelo meu filho, pela minha filha, você pode orar pelo meu parente, você pode orar por essa questão que é tão importante e tão sensível na minha vida. Já parou para pensar, gente, qual foi a última vez que a gente se quebrantou e procurou alguém e falou, ora comigo, serra fileiras, a gente usa essa palavra no militarismo, serra fileira comigo, marcha comigo, caminha comigo nisso. O povo de Deus, já falei isso aqui, é o único exército na face da terra, que ele só avança marchando de joelho. E exército, gente, precisa de oração, peça ajuda, mas também tenha uma estratégia. Pergunte, Deus, o que eu faço? Pergunte para alguém, você entende, é melhor, não é melhor? O que você me diz a respeito disso? Aqui ele vai fazer, no versículo 8 e 9, ele pergunta, o que vocês recomendam? Qual é a melhor solução para esse embate? No versículo 8, Josafá falou para ele, fala o seguinte, vamos pelo caminho do deserto de Edom, um caminho inóspito, que ninguém passava, o exército nunca caminhava por lá, porque era um lugar extremamente difícil. Ninguém queria passar por lá. Então vamos por aquele caminho que a chance da gente não ser pego é muito grande. Olha o que eles fazem. Oração é ação. Você ora, você pede, você caminha junto, mas você toma atitude. Você faz alguma coisa. Você se mexe diante daquela situação. Estratégia, deixa eu comentar 3 com você. Para termos uma vida de oração que funciona, uma vida de oração que alegra o nosso coração, nós precisamos pensar em 3 coisas fundamentais. E a primeira delas é lugar de oração, isso é estratégia. Você tem um lugar para você orar? O seu cantinho de oração? É óbvio que Deus nos atende em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer forma, é orar sem cessar, mas é importante eu ter um lugarzinho para dedicar meu tempo de oração, de falar com Deus. Jesus tinha lugar de oração, se ele estava em uma casa, se ele estava em um ambiente, em uma montanha, em um bosque, ele sempre reservava um lugar para ele orar. Ele reservava um tempinho para estar com Deus, e vou além disso. Precisamos de um método para orar, para que a nossa oração funcione. Método é você escrever o que você precisa orar. Seu método pode ser uma lousa no seu quarto, no seu cantinho de oração, pode ser um cartaz, uma cartolina, pode ser um mapa, pode ser uma folha de A4 ou um caderno de oração, pode ser um post-it de oração, não tem problema, mas eu preciso ter um método onde eu conste nomes e motivos pelos quais eu vou orar. Por exemplo, por que país do mundo eu vou orar hoje? Por que estado brasileiro eu vou orar hoje? Por que família da igreja eu vou orar hoje, dedicar um tempo de oração, dizendo nome, endereço, necessidade que essa família tem, dizendo nome de marido, de esposa, de filhos.
Como que eu vou lembrar disso tudo? Eu tenho que ter um método, eu tenho que estar isso escrito. Método é para eu lembrar daquilo que eu não posso esquecer. É organização, para que a gente possa lembrar das pessoas. E terceiro, nós precisamos de um tempo. Lugar, método e um tempo diário e ininterrupto. Um tempo que eu coloque como meta na minha vida para eu poder orar. O Atmani, que é tão conhecido do passado, um baita de um escritor, ele disse, com razão, na minha opinião, aquele que não separa um tempo para orar, não ora. E é interessante que diante do problema que surgiu, o que foi que Jorão fez? Ou melhor, o que foi que ele não fez? Ele não orou. Ele não procurou Deus, ele não, em momento algum, ele foi consultar ao Senhor. E olha como isso se parece com a gente em muitos momentos da nossa vida. Jorão, chegou um momento que eles vão por aquele caminho, quando eles percebem a dificuldade, andando há 7 dias, não tinha água, os animais não tinham mais o que beber, os homens não tinham o que beber. Ele percebeu que se tivesse perguntado para Deus, teria resposta, mas não perguntou. E naquele momento, ele deve ter pensado, bom, agora só nos resta orar. Fizemos tudo, juntamos os amigos, fizemos uma estratégia boa, viemos por um caminho que o inimigo nem sabe que a gente está aqui, mas agora só nos resta orar. E parece que ele orou. Se você olhar aí no versículo 10, ele orou, ele disse, ai. Ele orou. Parece um desabafo, parece que ele põe para fora. Ele orou. Ele disse, ai, e esse ai quer dizer muita coisa. Desespero, pôs a mão na cabeça e pensou, e agora? Ir para frente não dá, voltar não dá, porque todo mundo está cansado, com sede, nesse calor escaldante, esse homem orou. E eu acho interessante isso, porque não importa, gente, a forma e as palavras que a gente usa. Não importa nem quem ora, importa para quem nós estamos orando. E esse homem, ele faz essa declaração, e a resposta é imediata. Versículo 11 e versículo 12. O rei Josafá diz, não tem um sacerdote, melhor, não tem um profeta aqui que a gente possa consultar? A resposta é sempre essa, não tem alguém que fale em nome de Deus que a gente possa consultar? E tinha um profeta, Eliseu. Hoje, gente, quando a gente ora, nós temos 66 profetas à nossa disposição, com tudo revelado, pronto, na santa e sagrada palavra de Deus. Então a gente ora, e é só ir para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós temos respostas para todos os anseios da nossa alma. Queridos, Deus está sempre falando, nós é que talvez não estejamos ouvindo. Deus fala, Deus murmura, Deus grita, Deus sussurra, mas Deus sempre fala. Então o nosso desafio é, ore muito, mas leia muito a palavra de Deus. Maturidade cristã é oração e leitura da palavra. Essas duas coisas juntas, disciplinas juntas, são bombásticas na nossa vida. Evita mimimi, evita desnutrição espiritual. Bíblia e oração é fantástico. Ore a palavra, leia a palavra, mas olha o versículo 15, que coisa linda. Cante a palavra. Antes do sacerdote, ou do profeta, dar ali a sua palavra, ele faz algo fantástico. Ele pede, no versículo 15, para que alguém toque um louvor, toque um hino, toque uma adoração. Ele queria orar, cantando, cantar, orando. Ele queria falar com Deus, sendo embalado por uma boa adoração. Olha como música é fenomenal. Queridos, cante enquanto você ora. E ore enquanto você canta. A música tem esse poder maravilhoso, porque música é adoração. Então, a gente pode caminhar para terminar essa reflexão, te desafiando a fazer o que Deus manda e deu a ordem para esse homem fazer. Oração não é ação? Então, cave. Versículo 16, ele vai dizer assim, o profeta para eles. Assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, covas e covas, poços e poços, cisternas e cisternas, covas e covas, sempre no plural, porque a oração, ela é constante, queridos. Uma vida de oração que agrada a Deus. Você precisa de ação, eu preciso de ação. Não questione, faça.
oração é ação. Então, faça muitos poços, cave muitos poços e deixe Deus colocar a água. É essa a ideia que vai acontecer aqui. Ore, mas ore muito, cave e cave muito. Seria mais ou menos essa ordem para mim e para você. Fazei nessa cidade de Campinas covas e covas. Fazei na sua família covas e covas. Fazei no seu trabalho covas não, mas poços, cisternas. Porque o quanto de bênção nós desejamos está intimamente ligado com o quanto que nós cavamos. Você quer ser muito abençoado? Ore muito. Você quer receber as bênçãos de Deus? Cave poços. O quanto você ora todos os dias? Nós sabemos o quanto devemos orar. Orar sem cessar. O nosso respirar deve ser uma oração, o nosso sorriso uma oração, nossa lágrima uma oração, o nosso cumprimentar uma pessoa uma oração, porque depois de salvo, a vida de um cristão é uma constante oração. Por isso a pergunta: quantos poços nós temos cavado? Ou melhor, da hora que você acordou até agora, quantos poços você cavou para Deus colocar água? O que é tão importante que você clama a Deus? Porque em nossa volta tem muita gente morrendo de sede. Tem muita gente que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde voltar. Tem muita gente sedenta da água mais importante, que é a água da vida, que transforma e que mata a sede eternamente. O mundo diante de nós, pessoas sedentas. E nós temos a ferramenta na nossa mão. Nós temos a pá na nossa mão e Deus fala: cave poços. Eu tenho, você tem. E tem nome essa ferramenta. Ela se chama oração. Muito poço cavado, muita água colocada. Pessoas abençoadas. Cave. Não busque sinais mirabolantes. Versículo 17, Deus avisou para eles: olha, não vai chover, não vai ter vento, não vai ter trovão, não vai ter nada. Vai ficar do mesmo jeito que está agora. Mas pode ficar tranquilo, vai estar cheio d'água esses poços. E o que Deus fala, Deus cumpre. Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele age no silêncio e Deus sempre sabe o que está fazendo. A nós cabe descansar. A nossa oração deve ser sempre colocada diante da bondade santa e da vontade de Deus. Queridos, um dia, a sua oração, por aquilo que você tanto quer, vai ser a sua última oração, porque Deus vai atender. E você vai mudar essa oração de petição em uma oração de gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão real, porque o Senhor cumpre a sua bondade. A ordem de Deus: cave poços, e eu coloco a água que vai matar a sede de vocês. Quando nós estivermos preparados, a bênção vem, a bênção chega. Spurgeon disse certa vez: a igreja precisa, por meio de várias ações, esforços e orações, se preparar para ser abençoada. Ela precisa fazer lagos e o Senhor os encherá. Se você quer ser abençoado, pare de fazer cova com colher de cozinha, com colher de sopa ou com colher de chá. Faça com pá, com picareta. Faça rios, açudes, lagoas, e Deus vai encher, porque é a promessa dele. Nós sabemos o que fazer e nós temos as ferramentas em nossas mãos. Nós temos um coração cheio de compaixão, mãos preparadas para o trabalho, pés preparados, tudo isso à nossa disposição. E por fim, receba mais do que você imagina. Simplesmente peça, porque Deus é um Deus de notável suprimento. Deus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Nós não recebemos muito porque talvez não cavamos muito, porque Deus não nega dar boas coisas aos seus filhos. Pouco poço cavado, pouca água colocada. O meu desafio para você e para a minha vida: oração é ação. Cave poços. Nós não temos poder de mudar pessoas, de mudar circunstâncias, mas Deus sim. Nosso poder é cavar, o poder de transformar vem de Deus. Simplesmente cave e Deus vai fazer do jeito que melhor lhe agrada. E o fim dessa história, você pode olhar depois.
O rei Messa, todo orgulhoso, ele viu que não ventou, ele viu que não trovejou, ele viu que não choveu. Quando ele sai de manhã com o seu exército, ele vê aquelas poças d'água, ele não entende que são poços que foram cavados, a cor da terra é vermelha, bate o sol naquela água, a água parecia sangue, poças de sangue. E na sua cabeça, no seu orgulho, ele imaginou que o povo de Deus brigou entre si e um matou o outro. Um suicídio coletivo. O que ele faz? Chama o exército e fala: vamos terminar o serviço, achando que ia encontrar um bando de cadáver ou pessoas feridas. Como acontece com todo orgulhoso, essa foi a sua ruína. Ele teve uma destruição completa. Deus fez muito mais do que eles haviam. Eles pediram água e Deus fez extremamente mais. O versículo 18, Deus fala: você acha que é muita coisa colocar água em poço? Ele diz: isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, queridos. Então peça, ore e deixa Deus fazer muito mais. Os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Messa foge em meio à destruição, ele volta para a sua terra e chega o absurdo, versículo 27, de pegar o próprio filho e sacrificar o filho em cima de um muro para todo mundo ver, num ato desesperador. Mas ele perde o reino e a vida. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus nunca falhou e nunca falhará. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele prometeu e Ele cumprirá estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu que a palavra nunca voltaria vazia, e não volta mesmo. E Deus promete que os poços abertos em oração nunca ficarão sem água. Eu gosto de crer nisso. Eu gosto de pensar nisso. O nosso papel é cavar. Só cave. O nosso desafio para hoje: que tipo de poço você tem cavado? Quantos poços você tem cavado em oração em sua vida e nesse dia? Eu quero desafiar você, ao voltar para sua casa, voltar com essa intenção no teu coração, de orar muito mais. Aquela oração que você parou de orar, aquele motivo que você desistiu durante a vida, por que não retomar diante de Deus? Talvez a resposta estava chegando, estava na porta para chegar, e você desistiu, você cansou. A gente cansa, nós somos humanos. A gente desanima, nós somos humanos. Mas hoje é tempo da gente voltar. Pega a sua pá, pega seu joelho, pega suas mãos, pega seu coração cheio de amor pelas almas, inclusive daqueles que estão dentro da nossa própria casa. E é tempo de cavarmos. Quero convidar você a fechar seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar comigo ao Senhor. E falarmos com o Deus que faz muito mais, que quer encher nossa vida de suprimentos do céu. Obrigado, Deus, pelos desafios da sua palavra. E obrigado, Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor está aqui nesse momento, Deus, e o Senhor habita de maneira tão rica, Deus, dentro de nós. E o Senhor nos motiva, Pai, cada vez mais a termos uma vida de oração e de dependência diante de Ti. Obrigado por Tua palavra sempre viva, espada verdadeira, ó Deus, que entra no nosso coração, Pai, e nos mostra onde nós devemos, ó Deus, ter uma vida mais digna diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, e nos capacita a sermos mais fiéis em oração, a orarmos, ó Deus, muito mais, a dependermos muito mais do Senhor, a colocarmos diante do Senhor questões que são tão sensíveis em nossa vida, a termos um tempo, Deus, especial de oração todos os dias, um lugar, ó Deus, para dedicar a esse momento e um método onde possamos, ó Deus, lembrar, Pai, de pessoas que são tão queridas, ó Pai, e que o Senhor deseja que na sua dependência nós possamos apresentar diante do Senhor. Ajuda, Deus, a cada um de nós como seu povo, a ter uma vida, Deus, fiel de oração, a ter uma vida, ó Deus, de ação, que cava os poços na certeza da fé, de que o Senhor os encherá. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.